Antes de mais nada, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Pode ser do interior de Minas, do litoral do Nordeste, de uma cidade grande ou de um lugarejo pequeno que quase ninguém conhece. Escreve o nome da sua cidade ali embaixo, porque esse testemunho foi feito para chegar em cada canto desse Brasil. E eu quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. O que você vai ouvir agora é uma história que começa com um homem que queria se livrar de uma imagem de Nossa Senhora. Um homem que não era devoto, que não entendia de fé, que só queria fazer o que precisava ser feito na terra que acabará de comprar. E o que impediu esse homem não foi um padre, não foi um vizinho, não foi a esposa. Foi um cachorro velho chamado Tunico, que ficou 4 dias seguidos farejando e escavando a base daquela imagem sem parar, até que algo foi encontrado debaixo da terra. Algo que mudou aquela família para sempre. Meu nome é Benedito Carvalho Souza. Tenho 64 anos. Nasci e cresci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Pitangui, que quem não é de lá nunca ouviu falar. Sou filho de agricultores. Meu pai plantava milho e feijão a vida inteira. Minha mãe criava galinha e fazia queijo. Cresci com a mão na terra antes de aprender a ler. Quando fui para a escola, já sabia o que era roça, seca, colheita, geada, chuva que vem tarde e estraga tudo. Passei os meus anos de jovem trabalhando em fazendas alheias. Aprendi tudo o que se pode aprender sobre terra, sobre gado, sobre plantio, sobre as coisas que crescem e as coisas que morrem dependendo do que você faz. Aos 32 anos casei com a Neuza. Ela era de Pará de Minas, cidade vizinha, filha de uma família de comerciantes pequenos. A Neuza era uma mulher de fé desde pequena. Católica fervorosa, criada pela avó que rezava terço todos os dias e acendia vela para todo santo do calendário. A Neuza trouxe essa fé para dentro do nosso casamento como quem traz um móvel de família. Era dela, era parte dela, e eu respeitei desde o primeiro dia. Eu não era assim. Nunca fui. Não era de missa, não era de reza, não era de devoção. Acreditava em Deus do meu jeito, um jeito que não precisava de imagem nem de novena nem de nada. Deus estava no céu, eu estava na terra, e a gente se entendia assim, cada um no seu lugar. Nunca fui homem de brigar com a fé de ninguém. A Neuza rezava, eu trabalhava. Os dois fazíamos nossa parte. Tivemos 2 filhos. O Fabinho, que hoje tem 31 anos e mora em Contagem, e a Cláudia, 28 anos, que é enfermeira em Belo Horizonte. Criamos os 2 com dificuldade, como criança de família simples é criada. Com muito trabalho e pouco dinheiro sobrando. Mas os 2 estudaram, os 2 foram para a cidade, os 2 se formaram. A Neuza sempre disse que a devoção à Nossa Senhora tinha protegido os filhos. Eu nunca contrariei. Deixei ela acreditar. Era bonito ver ela acreditar. Em 2021, uma oportunidade apareceu que eu não esperava. Um sítio estava sendo vendido na região de Abaeté, também em Minas, mas a uns 200 quilômetros de onde vivíamos. O antigo dono tinha falecido e os herdeiros queriam se livrar da propriedade rápido. O preço estava bem abaixo do mercado. Terra boa, água, área suficiente para plantar e criar. Eu e a Neuza juntamos o que tínhamos guardado em 30 anos de casamento, pedimos um financiamento modesto e compramos. Chegamos ao sítio em fevereiro de 2022. Eu com 61 anos e um plano claro na cabeça. A Neuza com 58 anos e uma determinação que sempre foi maior do que a minha. O sítio precisava de muita coisa. A cerca estava caída em vários pontos, o curral estava destruído, a casa principal tinha infiltração no telhado, e o galpão que eu queria usar para guardar equipamento estava com a estrutura comprometida. Mas a terra era boa. Eu sabia disso quando pisei nela pela primeira vez. Há coisas que quem trabalhou a vida inteira na lavoura sente quando bota o pé num chão. E aquele chão era bom. O problema estava no meio da área que eu queria preparar para o primeiro plantio. Bem no centro, onde eu tinha planejado fazer um paiol grande para armazenar a produção, havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Velha, coberta de musgo, metade enterrada pelo mato que tinha tomado conta. Não sabia quem tinha colocado ali, não sabia quando, não sabia por quê. O antigo dono era viúvo e não tinha mais ninguém para perguntar. No primeiro dia que vi aquela imagem, pensei o mesmo que pensei sobre a cerca caída, o curral destruído e o galpão podre. Tudo aquilo tinha que sair. Eu precisava daquela área limpa para trabalhar. Não era nada contra Nossa Senhora. Era só que eu tinha um plano, e aquela imagem estava no meio do plano. A Neuza viu a imagem no segundo dia. Ficou parada na frente dela por um bom tempo, olhando. Limpou o musgo com a mão, com cuidado, como quem limpa o rosto de alguém que conhece. Depois me olhou e disse:
Benedito, essa imagem não vai a lugar nenhum. Eu não disse nada. Sabia que aquela conversa ia ter que ser mais comprida do que eu queria, e não era o momento. Tunico tinha 11 anos quando chegamos ao sítio. Um cachorro vira-lata grande, pelagem escura com uma mancha branca no peito, que estava conosco desde que era filhote. Tinha chegado na nossa vida em Pitangui num dia de chuva, latindo na porta dos fundos da casa com 3 meses de vida, magro, molhado, com cara de quem sabia que tinha achado o lugar certo. A Neuza quis guardar. Eu deixei. 11 anos depois, Tunico era mais velho, mais lento, passava mais tempo deitado do que andando, mas ainda era o mesmo cachorro de sempre. Seguia a Neuza por onde ela ia. Dormia perto da porta do quarto. Acordava quando eu acordava e ia comigo ver o sítio de manhã cedo. Na primeira semana, Tunico explorou todo o sítio como o cachorro faz quando chega num lugar novo. Farejou cada canto, cada cerca, cada canto de mato. E numa manhã de terça-feira, na segunda semana, Tunico foi até a imagem de Nossa Senhora e começou a farejar ao redor da base. Depois começou a cavar. Não dei muita atenção de início. Cachorro cava. É coisa de cachorro. Mas Tunico cavou a manhã inteira. Chamei ele olhou para mim, balançou o rabo e voltou a cavar. Fui até lá, peguei ele pelo cangote com carinho, levei pro outro lado do sítio. 5 minutos depois Tunico estava de volta no mesmo lugar, cavando. Pensei que tinha algum bicho enterrado ali. Tatu, talvez. Ou alguma coisa que o antigo dono tinha deixado. No segundo dia, Tunico fez exatamente a mesma coisa. Mal amanheceu e ele já estava ali, focado naquele ponto, cavando com uma determinação que não era de animal brincando. Era diferente. Era de animal que sabe que tem algo ali embaixo. No terceiro dia eu parei e fiquei olhando por um tempo. Tunico cavava com uma persistência que não fazia sentido pro tamanho e a idade dele. Era um cachorro de 11 anos, que andava devagar, que dormia a maior parte do dia. Mas ali, naquele ponto, naquela base da imagem, ele cavava como se fosse jovem. Fui cuidar da cerca do lado leste e fiquei pensando nisso o dia inteiro. No quarto dia eu acordei, tomei o café e fui direto para a imagem. Tunico já estava lá. Olhei para ele, olhei para o buraco que tinha crescido nos últimos dias e tomei uma decisão. Tudo bem, Tunico. Vamos ver o que tem aí embaixo. Fui buscar a enxada no galpão. Voltei. Comecei a cavar ao lado do que Tunico tinha feito. Depois de uns minutos, a enxada bateu em algo que não era terra. Parei. Abaixei. Comecei a limpar com a mão. Era um embrulho. Envolto em plástico grosso, amarrado com barbante, protegido de uma forma que parecia intencional. Alguém tinha enterrado aquilo ali com cuidado, com intenção de preservar. Puxei devagar, tirei da terra, sacudi o excesso de barro. Sentei na beira do buraco e comecei a abrir. O plástico tinha protegido bem. Dentro tinha um pano, aquele tecido grosso de saco de estopa. Dentro do pano havia 2 coisas. A primeira era um rosário. Contas de madeira escura, trabalhadas à mão, com uma cruz de metal. Velho, mas inteiro. Alguém tinha cuidado daquele rosário por muito tempo antes de enterrá-lo ali. A segunda coisa era um envelope de papel pardo, dobrado com cuidado, envolto num plástico separado que tinha protegido da umidade. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão, com letra miúda e caprichada, de quem aprendeu a escrever numa época em que se ensinava a letra bem feita. Não li a carta ali fora. Dobrei de volta, coloquei no bolso, peguei o rosário na outra mão e fui para casa. Tunico, pela primeira vez em 4 dias, não voltou ao buraco. Ficou deitado na grama ao lado da imagem, quieto, tranquilo, como cachorro que terminou o que tinha a fazer. Naquela tarde, depois que terminei o serviço do dia e lavei as mãos, sentei na mesa da cozinha com a Neuza e mostrei o que tinha encontrado. A Neuza pegou o rosário com aquela delicadeza que ela tem quando pega em coisa sagrada. Ficou olhando por um bom tempo. Passou os dedos pelas contas uma por uma. Depois olhou para mim com os olhos marejados. Benedito, ela disse em voz baixa. Eu perdi meu terço na mudança. Passei dias procurando em cada caixa, cada bolsa, cada canto da casa em Pitangui antes de partir. Não achei em lugar nenhum. Eu sabia onde estava o significado daquilo para ela. O terço que a Neuza tinha perdido era o da avó dela, Dona Oscarlinda, que tinha morrido há 15 anos. Era o terço que a avó rezava todo dia. Quando a avó morreu, a Neuza ficou com ele. Rezava com ele toda noite. Perder aquele terço tinha sido uma dor para ela que ela não falava, mas que eu via.
Agora ela estava segurando um terço velho, de contas de madeira trabalhada, encontrado enterrado debaixo de uma imagem de Nossa Senhora num sítio que a gente tinha comprado do nada. Eu não disse que era o mesmo. Não podia dizer isso. Não tinha como saber. Mas vi o que aconteceu no rosto dela quando segurou aquelas contas. Depois a Neuza pediu para ver a carta. Li em voz alta para ela, porque a letra era miúda e a iluminação da cozinha era fraca. A carta era de uma mulher chamada Aparecida, assinada sem sobrenome. Não sabia a data certa, mas pelo papel e pela letra parecia ter décadas. A mulher escrevia que estava enterrando o terço da mãe junto com a imagem de Nossa Senhora porque a terra ia mudar de dono e ela não queria que ninguém jogasse a imagem fora. Dizia que a imagem e o terço tinham salvado a vida do marido dela uma vez, que ele tinha ficado muito doente e a médica tinha dito que não havia o que fazer, e que depois de muita reza diante daquela imagem o marido tinha melhorado sem explicação. Dizia que não conseguia levar a imagem consigo porque estava indo morar com a filha num apartamento em Belo Horizonte e não teria onde colocar, mas que não conseguia simplesmente deixar, e que estava pedindo a Nossa Senhora que cuidasse daquele terço e daquela imagem até que chegasse alguém que soubesse o valor deles. A Neuza ficou quieta por um longo tempo depois que terminei de ler. Depois disse, ela estava esperando a gente, Benedito. Eu não respondi. Dobrei a carta de volta, coloquei no envelope, coloquei em cima da mesa. Fui lavar o rosto. Fiquei um tempo na beira da pia, olhando para a parede. Há uma coisa que preciso contar agora, porque é a parte que muda tudo nessa história. A Neuza estava doente. Não era coisa nova. Vinha de um tempo. O coração dela tinha um problema que os médicos de Pitangui acompanhavam há uns 3 anos. Uma insuficiência que tinha progredido mais do que deveria. Em 2021, o cardiologista em Belo Horizonte tinha dito claramente que ela ia precisar de uma cirurgia. Uma cirurgia grande, no coração, para consertar uma válvula que estava falhando. Tinha risco. Todo mundo sabia que tinha risco. Eu tinha acelerado a compra do sítio em parte por causa disso. O médico tinha dito que menos estresse, menos barulho, ar mais limpo, vida mais tranquila, ajudava. Eu fiz o único que sabia fazer. Agi. Vendi o que tínhamos em Pitangui, comprei o sítio, organizei a mudança em semanas. Mas cirurgia de coração não se resolve com ar limpo. Se resolve na mesa de operação. E a data ainda não tinha sido marcada porque precisava de uma avaliação complementar que estava demorando. Enquanto isso, a Neuza ia vivendo. Ia fazendo as coisas do dia a dia com aquela força tranquila que sempre foi dela. Mas eu via. Via quando ela parava no meio do caminho entre a casa e o jardim para recuperar o fôlego. Via quando ela ficava sentada na varanda mais tempo do que ficava de pé. Via os olhos dela quando achava que eu não estava olhando. Via o cansaço que ela não falava. Naquela mesma semana que encontrei o terço e a carta, a Neuza fez uma coisa que eu não pedi e não esperava. Ela foi até a imagem de Nossa Senhora, que ainda estava no meio da área onde eu queria trabalhar, e limpou tudo ao redor. Tirou o mato, limpou o musgo que restava, colocou umas flores do jardim que ela tinha começado a cuidar. Não pediu minha autorização. Não falou nada. Só fez. Eu vi de longe. Não falei nada. Deixei. E naquela noite, depois que ela dormiu, fui até lá. Não sei por que fui. Não houve pensamento, não houve decisão. Os pés foram. Fiquei parado na frente da imagem no escuro, com Tunico ao lado. A noite estava quieta do jeito que noite no interior fica quieta. Aquele silêncio que na cidade as pessoas nunca ouvem. Olhei para aquela imagem velha, limpa pela Neuza, com as flores ao lado, e senti uma coisa que não sei nomear direito. Não era a fé do jeito que a Neuza tem fé. Era outra coisa. Era o peso de um homem que fez tudo o que sabia fazer e ainda assim não conseguia resolver o problema maior. A saúde da mulher dele era o único problema que enxada, cerca, semente e trabalho duro não resolviam. Não sei se o que falei naquela noite foi oração. Nunca aprendi a rezar de verdade. Mas falei. Falei baixo, só para mim, olhando para aquela imagem. Só preciso que ela fique bem, disse. É só isso. Fui para casa. Deitei. Não dormi logo. Nos dias seguintes, não mexi na imagem. O plano do paiol ficou suspenso sem eu tomar essa decisão conscientemente. Toda vez que ia até aquela área para marcar o terreno ou medir o espaço, chegava perto da imagem e voltava sem fazer nada. Não entendia por quê. Era como se tivesse um freio que eu não sabia de onde vinha. Uma tarde, a Neuza veio me chamar no galpão. Benedito, ela disse parada na porta. Senti cheiro de rosa perto da imagem. Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Rosa,
Disse ela. Sim, forte, como se tivesse um jardim inteiro de rosa bem ali. Larguei o que estava na mão e fui até a imagem. Fiquei parado, respirei fundo. Senti terra úmida, mato, o cheiro de Minas que qualquer um que é daqui conhece. Nada de rosa. Alguma planta do mato, Neuza, falei. Essa terra tem coisa crescendo em todo canto. Ela não insistiu. Voltou para casa. Eu fiquei parado ali por mais um tempo, olhei para a imagem e fui pro galpão. Nenhum dos dois tocou mais no assunto. 3 semanas depois, numa quinta-feira de manhã, o telefone tocou. A Neuza atendeu. Eu estava consertando a porteira do curral e ouvi o telefone tocar lá dentro. Continuei o que estava fazendo. Quando a Neuza veio até mim lá fora, eu parei. Conheço o rosto da Neuza como conheço a palma da minha mão. 42 anos de convivência ensinam a ler cada expressão, cada sinal, cada coisa que os olhos dizem antes da boca abrir. E aquele rosto eu nunca tinha visto antes. Era o hospital. Tinham conseguido encaixar a cirurgia. A janela era pequena. Precisavam operar em menos de uma semana. Precisávamos ir logo. Fui até o vizinho, seu Valdomiro, pedir que ficasse de olho no sítio e cuidasse do Tunico. Valdomiro, a Neuza vai operar o coração essa semana. A gente precisa ir agora. Pode tomar conta do sítio? Dias eu não sei quantos. Pode deixar, disse ele. Vai lá cuidar dela. O Tunico fica comigo. Deixei Tunico com seu Valdomiro e saímos. A viagem até Belo Horizonte foi comprida. Eu dirigi em silêncio a maior parte do tempo. De vez em quando olhava para Neuza. Ela ficava olhando pela janela pro Cerrado Mineiro passando. Você tá bem? Eu perguntava. Tô, ela dizia. E era assim que iam. Chegamos ao hospital no fim da tarde. A Neuza foi internada. Passou pela avaliação pré-cirúrgica, conversou com o cirurgião, o anestesista, a equipe de enfermagem. Eu ficava ao lado ouvindo tudo, anotando o que precisava anotar, perguntando o que não entendia. Quando o médico saiu, a Neuza me olhou. Vai dar certo, Benedito, ela disse. Sei, respondi. Mas não sabia. Ninguém sabe antes de uma cirurgia assim. A cirurgia estava marcada para o dia seguinte cedo. Levaram a Neuza para a preparação às 6 da manhã. Eu fiquei na sala de espera. Se você já ficou numa sala de espera de hospital esperando por alguém que está sendo operado, você sabe o que é aquele tempo. O relógio na parede que tica mais alto do que deveria. As pessoas que ficam olhando pro chão, pro celular, pro teto. Ninguém conversa. Cada um carregando o peso do seu próprio esperar. 5 horas e meia. Esse foi o tempo da cirurgia. 5 horas e meia que pareceram 5 dias. A enfermeira veio me chamar quando terminou. A cirurgia correu bem, ela disse. Agora é acompanhar a recuperação. Sentei de volta na cadeira e senti as pernas cederem do jeito que acontece quando um peso que você nem sabia que estava carregando sai de uma vez. Os primeiros dias foram difíceis. Cirurgia de coração é assim. O corpo passa por um trauma enorme e precisa de tempo para entender o que aconteceu. A Neuza estava fraca de um jeito que eu não estava acostumado a ver nela. Isso me pegou de um jeito que não muita coisa me pega. Fiquei ao lado dela. Dormi na poltrona do quarto todos os dias. Quando ela dormia, ficava na janela olhando para a cidade lá embaixo, o mundo passando como se tudo fosse normal, enquanto ali naquele quarto o tempo tinha parado. No quarto dia, a Neuza acordou com mais cor no rosto. Conseguiu comer um pouco. Perguntou pelo Tunico. Quase sorri. O Tunico deve estar comendo melhor que a gente, falei. Ela riu. No 5º dia, conseguiu sentar na cama sozinha. No 6º andou até o banheiro sem ajuda, devagar, mas andou. No 7º dia o médico entrou no quarto com os resultados do acompanhamento. Fiquei no canto do quarto com os braços cruzados, como fico quando estou prestando atenção em coisa séria. A Neuza estava sentada na cama. O médico olhou os papéis, depois olhou para ela, depois para mim. A recuperação está adiantada em relação ao que esperávamos, ele disse. Seu organismo respondeu muito bem. Os índices estão melhores do que é típico nesse estágio. Olhei para Neuza. Os olhos dela estavam brilhando. Os meus também estavam, mas homem de 64 anos nascido em Pitangui não fala isso em voz alta. A recuperação continuou dia a dia. A Neuza foi melhorando com aquela constância que é característica dela em tudo. Comeu mais. Andou o corredor do hospital primeiro com a enfermeira do lado, depois sozinha. As enfermeiras do andar aprenderam o nome dela.
A Neuza tem esse jeito de conquistar as pessoas. Sempre teve. Depois de 18 dias internada, recebeu alta. O médico passou todas as instruções, marcou os retornos, explicou cada detalhe do que precisava ser feito em casa. Eu ouvi tudo, anotei, perguntei o que não ficou claro. A viagem de volta foi diferente da viagem de ida. A Neuza falou o caminho inteiro. Ria, contava o que queria fazer quando chegasse. Eu respondia, ouvia, dirigia. E pela primeira vez em meses, os dois estávamos simplesmente leves. O peso tinha ido embora. Paramos num posto para abastecer. A Neuza desceu para esticar a perna. Fiquei olhando ela do lado de fora do carro. Já tinha outra cor, outra energia. Estava melhorando de verdade. Quando chegamos no sítio, a Neuza olhou pela janela e sorriu. É bom chegar em casa, ela disse. Fui buscar o Tunico na casa do seu Valdomiro. Tunico me viu chegando e veio correndo do jeito que um cachorro de 11 anos consegue correr. Pulou, latiu, ficou agitado como se tivesse levado o maior susto da vida ficando sem a gente. Bom cachorro, disse o seu Valdomiro. Ficou esperando na varanda todo dia. Levei Tunico para casa. Quando chegou e viu a Neuza sentada na varanda, foi direto até ela, colocou a cabeça no colo dela e ficou parado. A Neuza passou a mão nele devagar. Fiquei parado no meio do quintal olhando. O cachorro no colo da mulher. A varanda da casa. A terra aberta ao redor. Tudo ali, inteiro. As semanas seguintes foram de recuperação e trabalho. A Neuza seguiu o tratamento sem falhar um dia. Em cada retorno, os resultados vieram melhores. Numa das últimas consultas, o médico olhou os exames e disse que a recuperação tinha sido notável. Eu fui em todas as consultas. Cada resultado confirmava o que a gente já estava vendo em casa. A Neuza estava bem de verdade. Eu me joguei de volta no sítio. Tinha semanas de atraso para compensar. Tinha muito a fazer. Mas antes de começar qualquer coisa, num sábado cedo, antes da Neuza acordar, fui até a imagem de Nossa Senhora. Cavei ao redor da base com cuidado. Soltei a imagem da terra. Carreguei ela nos braços até um canto entre a varanda e o jardim que a Neuza tinha começado a cuidar. Limpei o espaço, fiz uma base firme no chão, coloquei a imagem ali. Limpei cada detalhe dela, tirei o musgo que ainda restava, dei uma apresentação que ela merecia. E plantei flores ao redor. Quando a Neuza acordou e viu, foi até a imagem, ficou parada olhando por um tempo. Depois pegou o terço que tinha sido encontrado enterrado debaixo da imagem e colocou nas mãos dela. E ali ficou, o terço velho de contas de madeira, nas mãos de Nossa Senhora, no cantinho entre a varanda e o jardim, no sítio em Abaeté. Construí o paiol exatamente onde tinha planejado desde o começo. Plantei, organizei, fiz o que vim fazer. O sítio foi começando a funcionar do jeito que eu queria. Primeiro plantio entrou. A terra era boa como eu sabia que era quando pisei nela pela primeira vez. A Neuza ficou melhorando a cada retorno médico. Voltou a fazer o jantar todo dia. Cuidou do jardim ao lado da imagem. Regou as flores que eu plantei. Aquele cantinho foi ficando bonito de um jeito que atrai os olhos quando a pessoa passa. A Neuza rezava ali na varanda no final da tarde, quando o sol fica daquele laranja profundo que faz tudo parecer mais quieto. Tunico sempre por perto. Às vezes nos pés dela, às vezes deitado na base da imagem, sempre perto. Eu via aquilo todo dia. Via ela caminhando pelo sítio com Tunico atrás. Via ela trabalhando no jardim. E toda vez sentia uma coisa aliviar no peito, como o homem que largou um peso que estava carregando há tempo demais. E toda noite, antes de dormir, eu faço uma coisa que ninguém me pediu para fazer. Vou até a imagem de Nossa Senhora que está no cantinho entre a varanda e o jardim. Fico parado ali por uns segundos. Quieto. Do meu jeito, sem rezar do jeito que a Neuza reza, mas fazendo alguma coisa que talvez seja oração. Depois volto para dentro. A Neuza me vê pela janela do quarto. Nunca disse nada. Nunca perguntou. Eu também nunca expliquei. Fiz tudo o que planejei. O paiol está de pé. O plantio entrou. O sítio funciona. Mas entre o plano e o que aconteceu, veio uma coisa que eu não esperava. Um cachorro velho que ficou 4 dias cavando no mesmo ponto sem parar. Um terço e uma carta enterrados embaixo de uma imagem que eu queria tirar do lugar. E um telefonema que veio na hora certa. Coincidência? Pode ser. O mundo é cheio de coincidência. Mas tem uma coisa que é difícil deixar de lado. Tunico cavou ali, naquele ponto, na base daquela imagem. De toda a extensão daquele sítio,
Foi ali que ele escolheu. E no momento que encontrou o que estava enterrado, parou. Deitou na grama. Ficou quieto. Como o cachorro que terminou o que tinha a fazer. Hoje, no cantinho entre a varanda e o jardim do sítio em Abaeté, a imagem de Nossa Senhora Aparecida está de pé, limpa, com flores ao redor, com um terço velho de contas de madeira nas mãos. E Tunico deita aos pés dela toda a tarde, quieto, tranquilo, como o cachorro que sabe que está exatamente onde deve estar. Se você chegou até aqui, até o final dessa história, inscreve-se agora no canal Milagres Cristãos. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse testemunho. Compartilha com alguém que está passando por um momento difícil, com alguém que está esperando uma notícia que demora, com alguém que precisa que a esperança seja renovada hoje. E faz uma coisa por mim. Escreve nos comentários a palavra Tunico, o nome do cachorro velho que não parou de cavar até encontrar o que precisava ser encontrado. Quero ver quantos corações essa história alcançou de verdade. E toda vez que eu ler Tunico nos comentários, vou saber que mais uma pessoa acredita que os milagres de Nossa Senhora ainda acontecem. E não esquece de escrever de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. Que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando e protegendo você e a sua família. Amém.